Oi pessoal, bom dia, que Jesus abençoe a todos. Vamos iniciar, mais um momento de estudos aqui do livro Diálogo com as Sombras de Hermínio Corrêa de Miranda, tá? Vamos fazer nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento, para que nós possamos então aproveitar esses momentos de sintonia com o alto para captarmos o máximo possível de informações, o máximo possível de energias positivas, de energias refazentes, de modo a nos harmonizarmos, sentimento e pensamento, corpo e alma, ajustados no propósito do bem, no propósito do amor, no propósito da ajuda. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia. Obrigado pelo estudo que iremos realizar. Contamos com o teu auxílio e com o auxílio dos Espíritos amigos. Que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Então vamos dar continuidade, pessoal. Nós estamos falando ainda do religioso, que é um dos espíritos que podem surgir no contexto das reuniões mediúnicas, tá? Então nós estamos falando de um espírito que o Hermínio Miranda conta, está narrado nos trabalhos do Grupo Ismael, compilação de Guion Ribeiro, na FEB, Então conta uma comunicação realizada na FEB de um religioso que conta a sua transformação após a ida a uma reunião mediúnica. Ele conta, espantado, o efeito benéfico que houve com ele após um auxílio que ele recebeu na reunião mediúnica. Então nós falamos sobre isso na semana passada, vamos continuar aqui. Fora daqueles que em vida, segundo suas próprias declarações na sessão anterior, procurara, juntamente com outros dignitários da sua igreja, meios de conseguir que cessassem as atividades da federação na propaganda do espiritismo, por considerar falsa e errônea essa doutrina prejudicial ao catolicismo. Era agora socorrido exatamente na organização que tentara fazer calar. Assim como esse ainda, pelo que dá a entender, ele era movido por propósitos bons, embora equivocado, tentando acabar com acabar com a propaganda da federação, acabar com a Federação Espírita Brasileira, pela divulgação, pela propaganda que ela fazia do espiritismo. Quando eu falei que esse ainda é movido por propósitos bons, é lógico, quando um espírito está movido para acabar com uma instituição, não é um propósito bom. Mas existem outros propósitos piores. Ele parecia até ser um espírito de boa vontade, pela narrativa dele que nós trouxemos aqui semana passada, mas muito equivocado. Então, com propósitos de destruir a federação. E fora socorrido pela própria reunião mediúnica realizada na Federação Espírita Brasileira. E assim como esse, pessoal, tem inúmeros, tá? São inúmeros espíritos, são milhares e milhares de espíritos como este, que alguns com propósitos mais destrutivos mesmo, espíritos de baixo calão, espíritos assim de uma condição bastante inferior ainda, e espíritos apenas equivocados do ponto de vista do seu esforço, querendo que a igreja predomine e tal, mas não exatamente para uma questão mais ideológica, não é uma questão tão fisiológica. Tem espíritos que são mais fisiológicos, tem espíritos que são mais em busca da vampirização, em busca da destruição do planeta, e tem outros que são mais idealistas, só que eles ficaram muito sectários, eles ficaram muito fixados
na ideia de supremacia de uma religião sobre a outra. Então aí você tem caracteres diferentes, né? Você tem personalidades diferentes, você tem biótipos diferentes, às vezes participando de um propósito comum, né? Ok? Então, continuando, né? Note-se também em sua comunicação a referência à corte dos que o seguiam e ao desapontamento em que ficaram ao ver o bravo cardeal render-se espontaneamente àqueles que todos consideravam como adversários, que não mereciam piedade nem consideração, né? Como adversários porque trazendo uma ideia diferente, muitos desses idealistas, né? E aí o idealismo tem um aspecto positivo e tem um aspecto que pode ser muito negativo, sempre, né? O Leon Tolstói, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele fala assim, uma oração que ele faz, eu não lembro o nome da oração, mas está naquele livro Oração Segundo os Espíritos, né, que o Divaldo lançou. Tem uma coletânea de preces, né, que foram recebidas e tal. E o Leon Tolstói tem uma oração em que ele, no meio, ele fala assim, nada pior do que o idealismo desenfreado, né? É verdade, o próprio Leon Tolstói foi muito idealista e exagerou em determinados pontos, né? Ele quis ser assim, fiel ao extremo ao que Jesus havia falado, né? Só que ele exagerou um pouco na dose, né? E ele mesmo faz esse meia-culpa, né? O Leon Tolstói, em outro momento, em outro livro, ele faz um meia-culpa em alguns pontos que ele exagerou, né? Ele tinha um pensamento meio anarquista, né? Ele era contra qualquer forma de poder e tal. E ele usava o pensamento do Cristo para justificar o pensamento, o modo dele pensar, né? Então, em alguns pontos, assim, quando a gente vai ler O Reino de Deus está em vós, né, a gente vê que é um pouco exagerado, né? E aí ele fala nessa psicografia através do Divaldo, ele fala assim, nada pior do que o idealismo desenfreado, né? Então, a gente sabe o quanto que o idealismo desenfreado gerou de guerras no planeta, gerou de disputas, né? As pessoas idealizarem uma religião superior à outra, e quererem dominar para que tivesse um mundo de uma só religião, né? Essa ideia de supremacia, ela sempre foi um perigo, né? Então, muitos desses irmãos, eles nos enxergam no Espiritismo como inimigos, né? Não como irmãos propriamente, como Jesus nos ensinou a enxergarmos uns aos outros, inclusive fora do contexto da religião. Inclusive fora do contexto do cristianismo ou das religiões, né? Lembrarmos que somos irmãos por essência, somos filhos do mesmo Pai, né? Mesmo que o outro não acredite nisso, mas eu posso vê-lo como um irmão, né? Eu posso vê-lo de uma forma positiva, tá? E mesmo que ele seja um criminoso, mesmo que ele seja uma pessoa de má vida ou que, né, esteja equivocado, eu posso enxergá-lo, né, nos seus potenciais superiores, que talvez nem ele enxergue, e posso enxergar nas suas dificuldades ainda, que às vezes ele também não enxerga, né? Então, quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente vai desenvolvendo a capacidade de enxergar o íntimo das pessoas, e isso acompanha a capacidade de nós enxergarmos a nós mesmos, pessoal. Quanto mais nós vamos aprofundando a sonda de investigação dentro de nós, mais nós conseguiremos também enxergar o íntimo dos nossos irmãos. Como os Espíritos falam, né? Perscrutar o íntimo dos nossos irmãos. Estejam eles na matéria, estejam eles na vida espiritual. Essa autovisão é condição para a visão do outro também. Essa autocompreensão é condição para a compreensão do outro. Esse autoconhecimento é condição para o conhecimento mais profundo do outro.
ok? Porque à medida que nós aprofundamos a investigação em nós, nós vamos entrando em camadas mais profundas em que os potenciais divinos, como diz Joana de Ângeles, os potenciais parapsicológicos e mediúnicos. Então, conforme a gente aprofunda em nós, o que nós encontramos? A presença divina, a essência divina. E junto com, fazendo parte dessa essência divina, os potenciais divinos, ou seja, os potenciais parapsicológicos e mediúnicos fazem parte dos potenciais divinos, herança que cada um de nós tem. Vocês entendem? Faz sentido? Então, quanto mais nós aprofundamos nesses potenciais, mais nós nos enxergamos profundamente, aumenta a nossa capacidade de autoconhecimento, autovisão, autocompreensão, autoconsciência, né? E aí nós também adquirimos a condição de intuirmos, de percebermos, de enxergarmos mais profundamente o outro. Tá? Isso é uma situação muito importante para nós. Né? De outro cardeal desencarnado, ouvi certa vez, continua aqui o Hermínio Miranda, né? A lamentosa queixa do arrependimento, não pelo combate ao espiritismo, mas pelo que deixara de fazer de bom, quando dispunha de tantos recursos e poderes, em virtude do íntimo conhecimento dos bastidores políticos da Igreja. Comovente, porém, são as pequenas manifestações anônimas em serviços preciosos de que somente tomamos conhecimento por via indireta. Um dos poderosos príncipes da Igreja, impetuoso e arrogante, que nos tratava com superior condescendência, foi acolhido por um velho e humílimo criado de quarto, que o servira nos seus dias de glória. Né? Então, muitos desses antigos sacerdotes, né, na Terra, depois lamentam o tempo perdido, né? Lamentam não terem podido ajudar tanto quanto poderiam, né? Não terem cumprido com a missão que poderia ser de alta relevância, porque essas pessoas vêm com propósitos de luz, né? Vêm com propósitos de servir a Deus realmente, né? Conforme as suas capacidades, suas aptidões, e muitos acabam se desviando. Não apenas no catolicismo, mas em qualquer vertente religiosa. Nos evangélicos, nos espíritas, e em qualquer vertente religiosa. Né? Você pode ter pessoas que venham para revolucionar, para mudar, para melhorar, para resgatar a essência e acabam se perdendo. Quando se vê às voltas com os fluidos densos da matéria, né? Com as atrações da vida material, com as atrações do poder, com as distrações, né, da vida material. Então muitos acabam se desvirtuando, né? Muitos acabam até adotando uma atitude bastante desequilibrada, né? Até porque, pessoal, não é fácil, né? A vida monástica, a vida não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É preciso ter muita condição para viver uma vida de reclusão, para viver uma vida mais limitada, mais disciplinada. É preciso muita condição no espírito, ou pelo menos uma boa vontade, uma determinação muito grande. Né? Não é para qualquer um. Em se tratando principalmente da questão sexual, aí é mais difícil ainda. Aí não é só a questão da reclusão ou de uma vida mais limitada, mais disciplinada, aí é uma questão de lidar com uma força que é uma força muito poderosa, das mais poderosas que nós temos, que são as forças sexuais da alma. Então, não é para qualquer um viver uma vida casta. E aqui eu não estou dizendo que é preciso viver uma vida casta, mas é que a igreja colocou isso como condição. Poderia não ter colocado, poderia não ter sido assim, mas resolveu-se colocar isso como uma condição. E aí criou-se um problema gigantesco, que até hoje a gente vive reflexos, né?
que a energia sexual, quando ela não consegue se expressar de uma forma normal, né, porque ela é um fenômeno normal e importante, necessário para as nossas vidas, né? Nós precisamos da reencarnação. Toda a nossa evolução foi permeada pela força sexual, pela reprodução, pela reencarnação. Foi assim que nós evoluímos. Quando você tenta pôr um freio, quando você tenta bloquear essa energia, impedir o seu fluxo normal, que pode ser um fluxo realmente equilibrado, sadio, nós temos que aprender a fazer isso, né? Aí você cria um outro problema maior do que aquele que você quis resolver, né? Na sua relação com Deus. Então não, vamos coibir a expressão sexual, porque isso faz parte da matéria, isso é do pecado, isso é do mundo, isso é sujo, tal, né? Quiseram fazer com que o sexo fosse tudo isso, e nunca foi nada disso. Sempre foi aquilo que nós fizemos dele, né? Mas em essência, o sexo é sublime, né? Acompanhou toda a nossa evolução, né? As expressões sexuais dentro do equilíbrio, dentro da normalidade, dentro da sua função normal, vamos dizer assim, é extremamente importante, e inclusive para a nossa saúde, como diz Joana de Ângeles nos seus livros, né, da série psicológica. Então é importantíssimo para o equilíbrio hormonal, para o equilíbrio das funções todas do nosso organismo, né? Só que quando passou a ser mal visto, né, quando passou a ser demonizado, vamos dizer assim, o sexo passou a ser demonizado, né, passou a ser visto como algo pecaminoso, sujo e tal. O prazer, né, também foi demonizado junto com o sexo, né, porque o sexo sempre esteve associado a prazer, né. Aí criou-se um problema muito grande. Aí criou-se patologias incríveis, né? Criou-se uma porção de patologias, criou-se desvios sexuais, não que eles não existissem antes, mas todas as pessoas que se submeteram a essa abstinência forçada, a essa castração forçada, acabavam desenvolvendo conflitos muito grandes nessa área. Quando continuavam a ter relações, e muitos continuaram a ter, inclusive eu tinha um professor de alemão no Instituto Cultural em Londrina, né, quando eu fazia alemão e tal. O professor, inclusive de origem alemã, ele visitou lá castelos na Alemanha, ele foi conhecer, fazer turismo lá, tal, junto com o exercício do alemão, né? E ele falava assim, olha, eu fui num castelo que eles, num castelo assim que serviu como um monastério, né? Um convento, na verdade era um convento, né? Era um convento. E um convento de irmãs, né? De freiras e tal. E acharam, e tinha um fosso. Aqueles castelos, muitos tinham fossos, né? Em volta do castelo a título de proteção e tal, né? Rodeado de água e tal, para proteger, né? Segurança com relação ao castelo, né? Então, aquele convento, eles acharam milhares e milhares de ossadas de bebês, né? Revirando as águas em torno das janelas, né? Lá do castelo, do convento. Eles encontraram milhares e milhares de ossadas de crianças que se davam à luz, né? As freiras acabavam tendo relações certamente com outros religiosos, né? Eu já vi várias narrativas, né, de religiosos que visitavam as irmãs, né, na surdina, era uma coisa que sempre existiu isso, tá? E aí as irmãs engravidavam e depois que nascia jogavam os bebês nesse fosso, né? Então isso é uma situação. Imagina quanto disso foi feito aí nos vários países em que se tentou coibir o sexo, né?
E aí você gerava, quando havia esses encontros clandestinos, por um lado a consciência de culpa em padres, em freiras, porque se sentiam traindo a Deus, né? Se sentiam traindo os votos que haviam feito. Então aí você já começa a criar um problema enorme. Os conflitos relativos ao sexo, que deveria ser uma coisa normal, né? Muitos hoje, pessoal, que têm problemas sexuais, inclusive no movimento espírita e fora dele, muitas pessoas que têm problemas graves hoje com relação à sua função sexual, né, é devido a vivências na igreja. Muitos trazem, é lógico que muitos trazem de outras situações, mas eu estou dizendo, nós estamos falando aqui dessa questão religiosa, né? Então, muitos trazem conflitos da época da religião, da vivência no catolicismo, nesses conventos, nesses claustros, né? E como não conseguiram dissolver isso ainda, essas subpersonalidades, essas vivências que foram tidas nessas encarnações na religião, elas ainda têm reflexo muito forte sobre a nossa personalidade hoje. Né, falando mais psicologicamente. Tem certas pessoas que nós já fomos, que elas acabam meio que predominando sobre quem nós somos hoje, ou quem nós poderíamos ser hoje. Tem certas personalidades que nós já fomos que elas interferem demais em quem nós somos hoje. Não sei se faz sentido para vocês. Tá? De repente o padre que eu posso ter sido já pode estar muito presente na minha vivência espírita hoje. Então eu fico agindo como um padre dentro da casa espírita, fico falando como padre, fico, né, até parecendo um padre, né, ou uma freira, né? Você olha assim, você vai, pô, essa pessoa que acho que já foi freira, e tem um jeitão, né, então só falta o hábito ali, né. Mas isso assim, né, brincando, tá? A gente às vezes pensa, né, observando, a gente acaba analisando, né. Então, muitos desses irmãos acabaram desenvolvendo problemas graves, inclusive uma busca exagerada pelo poder devido aos conflitos sexuais que foram desenvolvendo. Quando tinham relações clandestinas, acabavam se sentindo culpados e transgressores por isso. Quando não tinham, acabavam se atormentando e às vezes até enlouquecendo de tanto essa abstinência, de tanto mal que isso fazia dentro da pessoa. O tormento, porque aquilo que nós não... as necessidades que não são trabalhadas, as necessidades que não são supridas, elas continuam a ser necessidades. E como a necessidade sexual é uma necessidade imperiosa, porque é algo muito forte, é fisiológico, é orgânico, é psíquico, é emocional, é energético, inclusive, né? Nós vamos acumulando uma energia, a energia vital, e aquilo também vai causando tensão dentro de nós, né? O Wilhelm Reich, até a Joana de Angelis cita o Reich no livro Amor, Imbatível Amor, ele fala a respeito disso, né? Ela fala a respeito do Reich, né? É até interessante, quem quiser estudar, o Wilhelm Reich, né, o criador da terapia corporal. Então, acaba criando problemas muito grandes nessa tensão interna que gera esse acúmulo energético, né, que gera esse acúmulo de força vital, né, sem um alívio, né, sem um descarrego, vamos dizer assim, dessa energia, né? E ainda mais a troca energética com alguém que ajuda, essa troca ajuda no equilíbrio, né? No equilíbrio das funções psíquicas e orgânicas, né? Então você imagina o nível de sofrimento que era para essas pessoas se sentirem submetidas a esse esquema todo de limitação e sentindo os desejos, né? O Paulo de Tarso tinha desejos, não era um santo no sentido, né, que totalmente sublimado, não. Paulo de Tarso fala que ele tinha desejos de realização,
Ele tinha desejos sexuais, né? Paulo de Tarso tinha, isso fica claro no livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, só que ele ia tentando administrar essa força, né? Ele ia tentando canalizar tudo isso para a caridade, para as curas, para o exercício da oratória, né? Da sua pregação, e foi o que ele fez, né? Mas é que a gente idealiza muito as pessoas, dá a impressão que essa feição humana das pessoas não existe, né? Mas existe nas pessoas, né? E é uma função normal, né? Algumas pessoas que têm capacidade, e inclusive a sua missão, precisam canalizar o máximo dessa força para a produção mediúnica, o caso do Chico Xavier, por exemplo. Acreditamos que o próprio Divaldo também viva essa sublimação, né, sexual. Lógico que são casos que não é o que a maioria consegue fazer. É a minoria da minoria que consegue fazer isso, né? A maioria não consegue simplesmente se abster sexualmente, entendeu? E quando começa a tentar fazer isso, a forçar muito a barra, começa a gerar problemas maiores do que aquilo que estava querendo resolver, entendeu? O molho sai mais caro que o peixe, vamos dizer assim, né? Porque a função sexual, quando não consegue se expressar de um modo normal, ela vai buscar outras alternativas. E as alternativas são piores do que a função normal. Tá? Ok. Aqui vamos. Aqui no final, vamos finalizar por aqui. Ele diz assim: comovente, porém, são as pequenas manifestações anônimas em serviços preciosos de que somente tomamos conhecimento por via indireta, né? Um dos poderosos príncipes da igreja, impetuoso e arrogante, que nos tratava com superior condescendência, foi acolhido por um velho e humílimo criado de quarto que o servira nos seus dias de glória, né? Então aqui a gente vê assim que muitos desses poderosos possuíam servos que muitas vezes tinham uma condição muito melhor. Inclusive eu já vi várias vezes, né, de pessoas com funções bem menores, na época que a pessoa estava encarnada, né, e que hoje vinham ajudar, né, hoje vinham socorrer. E também outros companheiros de igreja que eram respeitáveis na época, que eram padrões de confiabilidade, de respeito, de equilíbrio, né? E que foram muito importantes para esses que se desviaram, né? E que vêm muitas vezes buscar ainda esses que se desviaram, né? Então, eu estou vendo aqui o padre tal, que sempre me ajudou, sempre tentou me ouvir, me dava bons conselhos, ele está aqui para me ajudar e tal, né? Então a gente vê ainda essa presença quase que de um pai, né? É aquele amigo de igreja, aquele companheiro de sacerdócio, mas que era como que um pai, né? Tinha a função de um pai e continua tendo ainda, né? Cuidando daqueles que foram se desviando, né? Então é isso, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha por aqui para não estender muito, né? Aí semana que vem a gente continua. Deixo aqui um abraço a todos que têm estudado aqui com esse material, que têm estado conosco, né? Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Até o próximo estudo, viu? Fiquem com Deus.